Olá, muito boa noite para todo mundo. Com as quaresmeiras lindeiras da estrada derramando flores e misturando suas cores com o branco da boiada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV gastou um dia para fazer a travessia da Ramada. E estando arranchada no pé da morraria, convido os companheiros boiadeiros para a nossa reunião costumeira, que vai ser começada agora com a recitação da prosa brideira do dia. Para varar o Varjão, o caboclo carece de ter cavalo bom e de prestar muita atenção no procedimento do gado. Já para fazer o planejamento dos casamentos mais indicados para garantir o melhor resultado na reprodução, o amigo pecuarista deve ter um bom conhecimento do que está à sua disposição no mercado. E para ajudar a dar o atendimento para esta precisão, a gente anuncia a apresentação da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. A pergunta de hoje veio de Coxim, em Mato Grosso do Sul, mandada pelo Roberto, que é médico veterinário e trabalha numa fazenda de ciclo completo, com cruzamento industrial de Angus e Nelore. Ele conta que, na última estação de monta, as F1 desse cruzamento foram inseminadas com brangos, sendo as matrizes abatidas depois da primeira desmama, né? Mas a empresa está planejando aumentar o rebanho e, para isso, o pessoal está pretendendo aproveitar as cruzadas produzidas lá mesmo. Aí o Roberto está querendo saber qual é a melhor alternativa, se é o cruzamento rotacionado entre Nelore e Angus ou se é melhor absorver o Brangus, né? Pois então já foi feita a perguntação e a hora agora é de escutar o que é que o Zadra vai falar e qual é a sua opinião. Olá, Roberto. Bem, você está numa região de calor, Roberto, então a gente sempre, como a gente sempre preconiza, a gente tem que ter heterose aliada a conforto térmico. Nesse caso, como você está no Coxim, que é muito calor, no Pantanal do Coxim, então a ideia é você sempre manter no máximo de grau de sangue de raças do frio, meio sangue. Então você pode ter no máximo meio sangue de Angus, por exemplo, ou de outra raça europeia no seu gado, ok? Então essa é a premissa básica para você ter sucesso e para você poder explorar a heterose. Muito bem, já que você tem a sua F1 Angus Nelore, que eu considero a rainha da pecuária, e quer aproveitar a filha dela como reprodutora, você tem que utilizar sobre essa fêmea F1 uma raça tropical. Ok? Então seria ou Nelore ou um outro zebuíno e também os taurinos adaptados. Dentre eles a gente sabe que tem pelo zero aí para Coxim, que é o Senepol e o Caracu, que tem pelo zero. Então eu usaria a primeira opção para você gerar heterose, seria porque a gente tem uma Angus que é de menor porte, é britânica, então o ideal é você jogar uma raça de maior porte sobre ela. A primeira opção é Caracu, a outra opção é Nelore e depois o Senepol. Então você tem duas raças mais tardias e a terceira raça Senepol, que é mais precoce. Precoce sobre a Angus precoce pode às vezes ficar um pouco menor, né? Mas pode te atender também porque será uma matriz excelente. Então você entendeu, você vai usar uma raça tropical sobre a F1. Primeira coisa. Depois, você não pode voltar com o europeu, porque se você voltar com Angus, por exemplo, você vai fazer 5/8 Angus, 62% de europeu, o que vai ter pelo e vai ser prejudicial em termos de conforto térmico aí para o Pantanal, tá ok? Então, o que você pode fazer depois, se você, por exemplo, usar o Nelore, você pode voltar com Senepol, Caracu ou Bonsmara, ou mesmo com os bimestiços. Tá? Nessa vaca 3/4 Nelore. Lembre-se que se você usar Nelore na F1, que vai dar uma fêmea excelente também, você tome cuidado com distocia. Né? Pode haver problema de parto, então use um Nelore parto fácil. Então você vai fazer um rotacionado onde você entre raça um taurino e um zebuíno. Essa é a melhor forma de você segurar as fêmeas aí. E lembre-se, você não pode passar de meio sangue de raças do frio no seu gado. Então você nunca vai ter animais com mais que meio sangue de raças do frio, de raças europeias, tá ok?
Cuide disso sempre que você vai ter sucesso aí em Coxim. Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Na trilha boiadeira que zigue-zagueia entre a guanchuma rasteira e a capoeira, tem uma paineira copada bem no jeito e na condição para a comitiva fazer uma parada ligeira antes de entrar no Varjão. E depois de descansar um instante, a gente vai seguir adiante com o tempo bem calculado para chegar na fazenda do Taboado ainda antes do sol poente. É um minutinho só, aguarde. Olhando da estrada para dentro das fazendas, hoje só o que o viajante consegue ver é a invernada seca e esturricada. E dos campos verdejantes que antes enfeitavam a paisagem do sertão, agora sobrou só uma recordação distante. Aí, para os companheiros e companheiras fazendeiros que ganham a vida na lida de gado, a questão nesta época do ano é como continuar engordando boiada sem ter na propriedade pastagem de alta qualidade, nem um caminhão de dinheiro para investir na atividade de confinamento, né? Pois então, a solução, que nem é mais uma grande novidade, sendo já do conhecimento geral, é a TIP, que quer dizer Terminação Intensiva a Pasto. E para adquirir perfeita noção a respeito de como é que isso deve ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Rogério Coan, zootecnista e diretor da Coan Consultoria Avançada em Pecuária, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Ribeirão Preto, aqui no interior paulista. Boa noite, Rogério. É uma grande satisfação receber a sua visita internet aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Grande Sidney, boa noite. Boa noite, meus amigos aí, Terra Viva, DBO na TV. Uma grande oportunidade da gente estar discutindo aqui pecuária de corte, que é, na verdade, a nossa grande rotina no trabalho consultivo por esse Brasil afora. Pois é, e a sua presença é uma honra para a gente. Ô, Rogério, para quem ainda não conhece, o que vem a ser essa tal de TIP, Terminação Intensiva a Pasto? Sidney, essa é uma pergunta que a gente recebe muito, porque os pecuaristas de todo o Brasil e muitos técnicos se confundem com o semi-confinamento. Só para fazer uma parametrização, o semi-confinamento remete ao fornecimento de 0,8% a 1,2% do peso corporal. Até 1,4%, 1,5% a gente considera semi-confinamento. A partir de 1,6% até 2,3%, tendo uma média de 1,8%, 2% do peso corporal, a gente considera como terminação intensiva a pasto. Na verdade, é um confinamento a pasto, onde a forragem é o volumoso e a ração concentrada, obviamente, é o concentrado que vai potencializar a terminação dos bois, novilhas, independentemente da categoria animal. Agora, desfiando um pouco mais essa ideia, né, Rogério, qual que é a diferença entre sair por aí enchendo coxa de ração na propriedade e fazer terminação intensiva a pasto? Olha, nós temos aí uma série de detalhes que devem ser, vamos dizer, sequenciados. A gente tem um cronograma a ser considerado, passando desde o estabelecimento das premissas zootécnicas, que envolve o peso de entrada, peso de saída, previsibilidade do rendimento de carcaça, ganho de peso, e isso remete também à formulação dessa ração concentrada, por isso que é importante ter essas premissas. Mensurar a disponibilidade de forragem, isso é um detalhe muito importante para não incorrer no problema da tua poupança, né? A forragem disponível no meio do caminho se esgotar. Avaliar também a composição químico-bromatológica dessa forragem, definir muito bem o protocolo de adaptação, a estrutura operacional, que envolve a metragem de coxo disponível, onde que está a água, qual que é a frequência que vai ser limpa essa água, a logística de fornecimento. Então, tem uma série de detalhes que o pecuarista deve se atentar no estabelecimento da rotina de uma TIP bem-sucedida, vamos assim dizer. Comparando com o confinamento tradicional, né, Rogério, qual que é a vantagem principal da terminação intensiva a pasto? Eu acredito que a terminação intensiva a pasto tem a grande vantagem de ser uma tecnologia democrática. O pecuarista com 15, 20, 30 hectares, ele consegue fazer a terminação desses animais nessa área. Por quê? Porque você precisa basicamente de uma boa oferta forrageira, uma linha de coxo bem calculada e uma disponibilidade de água de boa qualidade que vai ser frequentemente limpa esse bebedouro. Feito isso, você vai, na verdade, promover a substituição da forragem por ração concentrada. Então, agora no período seco, é possível você trabalhar aí com 6, 8, 10 unidades animais por hectare. Por quê? Porque praticamente somente 10 a 15% da ingestão de matéria seca vem da forragem disponível na pastagem. Os 85, 90% vem da ração concentrada.
Então, eu diria que é uma tecnologia democrática, que não precisa ter grandes escalas para ser implementada e que promove resultados técnicos tão bom quanto ao confinamento e, às vezes, até melhor do ponto de vista econômico, porque você tem uma estrutura operacional muito menor para depreciar e também com custo de manuseio, distribuição dessa ração muito baixo. Então, eu diria que, em muitos casos, a TIP ela acaba entregando melhor resultado técnico e econômico do que o confinamento, Sidney. Agora, isso que é interessante, né, Rogério, que mesmo tendo ração no coxo, o capim seco é muito importante na terminação intensiva a pasto, né? Por quê, hein, Rogério? Ele é muito importante porque, através desse capim que o animal vai ingerir, vai promover a mastigação, a ruminação, consequentemente a produção de saliva, e isso vai trazer, logicamente, uma saúde ruminal. O ruminante ele precisa ruminar, através do processo de ruminação, da mastigação, que ele está produzindo saliva, e isso traz, logicamente, uma saúde ruminal. Então, o bovino ele precisa de um teor mínimo de fibra efetiva para garantir a funcionalidade ruminal e essa saúde ruminal. Então, ele é muito importante que tenha uma boa oferta forrageira, mesmo que de baixa qualidade, Sidney. Agora, como é que o pecuarista faz para saber qual é a ração que ele deve usar no rebanho que ele vai pôr na terminação intensiva a pasto? E qual é a quantidade certa, né, para os seus animais? Bom, à medida que a gente vai avançando no período de terminação dos animais, é natural que o animal vai consumindo mais em relação ao peso corporal. Quanto mais pesado, mais ração ele acaba consumindo. Então, o pecuarista tem que primeiro saber qual é a categoria animal, se vai ser uma novilha, se vai ser um boi, né? Se esse boi é castrado ou se ele é inteiro. Através dessa informação, juntamente com o peso e o tamanho corporal, que é a estatura do bovino, ele vai saber a exigência nutricional e um técnico de uma empresa de nutrição ou de consultoria vai calcular exatamente quanto que tem que fornecer dessa ração concentrada, partindo do princípio que ele já conhece a composição químico-bromatológica, ou seja, os nutrientes que essa forragem tem. Então, ele faz um balanço do que falta na forragem para atingir aqueles níveis nutricionais na dieta do animal. Lembrando que a dieta do animal é a ração mais a forragem consumida. Feito isso, ele vai ter uma assertividade muito grande, desde que ele use a formulação correta, os aditivos corretos, para promover o consumo e, consequentemente, o desempenho dessa ração, Sidney. Ô, Rogério, o que é que o pecuarista tem de levar em conta na hora de decidir qual vai ser a velocidade do ganho de peso que ele quer para a sua boiada na terminação intensiva a pasto? Muito boa pergunta, Sidney. A primeira coisa que ele tem que saber é o período de abate. Bom, eu quero que os animais aqui fiquem pelo menos 130, 140 dias, porque eu já tenho um compromisso com o frigorífico, ou eu já tenho uma conta para pagar. Então, ele tem que programar através do compromisso de venda, seja frigorífico ou uma conta, qual que é o período de saída. E, lógico, ele tem que estar muito atentado ao mercado para não incorrer também em momentos de muita oferta, o que incorre em baixa remuneração da arroba. Feito isso, ele volta a conta para trás, ajusta o plano nutricional, ou seja, a quantidade de ração e o teor de energia, de proteína, aditivos e tudo mais. Feito isso, ele faz esse ajuste e ele consegue operacionalizar com certa tranquilidade, Sidney. Muito bom. Bom, tá aí uma excelente alternativa aí de manejo, de trabalho na fazenda nesse período mais seco do ano, né? Rogério, queria agradecer demais a tua presença virtual aqui no nosso programa, dizer que a gente é parceiro, está sempre com a porteira aberta aí. Quando tiver novidade, chama a gente para a gente prosear mais um pouco. Obrigado, viu, Rogério? Certeza. Grande abraço. E eu que agradeço. Um grande abraço para vocês todos. Sucesso. Até a próxima. A turina geralmente não desafina, mas a toeira está carecendo de um aperto e para providenciar esse acerto, a gente vai fazer uma parada ligeira na nossa lida violeira para voltar em instantes e tocar adiante a função que vai ter na sua parte fechadeira o noticiário a respeito da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Faltando ainda um bom pedaço de chão para o mês vencer a sua metade abrideira, o consumidor continua alongado do mercado e a nossa praça boiadeira está ameaçando despencar de vez na descida da ribanceira. A companheira fazendeira nem vai ter tempo de levantar da cadeira, porque é já que o Terra Viva DBO na TV vai recomeçar. Criar e engordar o mestiço é um serviço que a gente domina e conhece, mas na hora de ir para o mercado e vender esse gado, tem muito caboclo que padece, principalmente por não ter informação suficiente para conduzir a negociação. E para resolver essa precisão, a gente passa agora a fazer a recitação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação.
Antes de começar a fazer a recitação do caso que está sendo passado na nossa Praça Boiadeira, a recomendação é para que os companheiros e companheiras se ajeitem bem na cadeira e, como prevenção, deixem no jeito uma caneca de chá de erva cidreira. Pois então, o que tem para ser contado é que a febre derrubadeira que tomou conta do mercado pecuário continua fazendo rasoura no valor da arroba. E o problema é que, em vez de melhorar, ela só piora, mesmo com o avançamento do calendário, do pagamento do salário ao trabalhador empregado e da ligeira reação na exportação. A parte principal da explicação para esta consumição geral é justamente o desaparecimento do consumidor brasileiro, que normalmente, nestas alturas do mês, deveria estar comprando carne de novo para variar um pouco a mistura do arroz com feijão, que ultimamente está sendo só ovo, né? A questão é que, mesmo com a ligeira queda no preço acontecida recentemente, o aperto financeiro do povo está muito grande e o resultado é que o açougueiro continua padecendo de solidão no seu estabelecimento, esperando a volta da freguesia e com a mercadoria parada na câmara fria. Já a respeito do setor exportador, o volume despachado lá para o exterior na primeira semana de agosto apresentou um aumento bem satisfatório, mas a forte queda no preço do produto, por conta da pressão do nosso freguês chinês, está sendo motivo de justa preocupação para o frigorífico e também, logicamente, para quem fornece gado para este mercado. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro. E repare bem, o amigo boiadeiro, que em todas estas praças a arroba caiu. Pela segunda vez seguida, a lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a vaca desceu para R$ 200 redondos, falando em preço bruto, ainda sem descontar o fundo rural, e no prazo de 30 dias. No Triângulo Mineiro, o tombo foi geral, com o macho sendo derrubado para R$ 200 e a fêmea para R$ 195. No mesmo trieiro de Morro Abaixo foi o sudeste da Rondônia, que trabalha agora com o boi a R$ 195 e a vaca a R$ 175. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho recuou para R$ 225. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a afoiçada dada pelo comprador acertou todos os preços do mercado, cortando o do boi para R$ 200 e o da vaca para R$ 182. No norte matogrossense, o macho piorou também para R$ 200. Em Redenção do Pará, foi a fêmea que caiu sozinha, sendo falada agora na base de R$ 185. No oeste da Bahia, o fazendeiro já está sendo obrigado a entregar boi por R$ 210. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho descambou para R$ 8,30 o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 249 se o negócio fosse feito em arrobas. A fêmea escorregou para R$ 7,60 o quilo, ou R$ 228 por arroba. No Oeste Gaúcho, o boi foi rebaixado para R$ 8,50 o quilo, ou R$ 265 por arroba, enquanto a vaca retrocedeu para R$ 7,20 o quilo, o que daria R$ 216 na conta por arrobas. Me acuda São Gonçalo, porque eu quero pinicar na viola com destreza, mas a lerdeza da minha mão não ajuda e os calos do meu dedo estão completando a atrapalhação. Me ensine a melhor afinação, que depois eu vou correr o sertão para lhe fazer a louvação e recolher a esmola para que seja levantada a sua igreja. Sozinho eu até canto bem, mas preciso ter comigo o santo da minha devoção e também o meu parceiro, para bater o pé no chão, levantar a poeira no terreiro e poder continuar sustentando a tradição. Muitos dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que nos dão a honra e a satisfação de escutar esta nossa falação aqui na televisão, já estão saberizados de que estas prosinhas versejadas que a gente recita aqui todo dia foram ajuntadas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que estão aparecendo aí na fotografia. Mas, como sempre tem gente nova chegando e se abancando no galpão, né, para também apreciar a função, não custa repetir a informação, deixando também esclarecido que, para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem falar diretamente comigo, ligando para o meu telefone pessoal, que é o 11 98224 1807.
Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. O ponteiro saiu primeiro, a mula madrinha está chamando os cargueiros, a comitiva vai se formando e pegando o trieiro e a gente já vai fazendo a retirada, deixando aí a companheirada avisada de que a volta do Terra Viva DBO na TV ficou marcada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.